Devem ser mulheres santas, sérias no viver, que não andem com atitudes e maus exemplos na igreja ou fora dela. Não devem ser caluniadoras, ou que se deem costumes carnais de falar dos outros e criticar ou murmurar. Então veja só que Paulo fala da tendência grande que existe entre as mulheres, principalmente as idosas, no fofocar, no falar da vida alheia, né? Em passar tempo, concentrar tempo em ficar criticando, falando mal das pessoas. Então, as mais velhas, as idosas, devem aprender a fazer a obra de Deus. Ser visitadora. Vai lá na cozinha, ela pode entrar na casa da pessoa e lá na cozinha ajudar ela ali, a pessoa com a sua lida ali, com o seu trabalho. Vai lá, vai ajudando. Deixa eu cortar aqui o tomate e tal. Deixa eu aqui ajudar você aqui a lavar uma roupinha aqui e tal. E você vai levando a palavra, você vai vendo, detectando os problemas daquela pessoa e vai ajudando essa pessoa. Então existe um trabalho, uma tarefa muito grande a ser feita, a obra de Deus. Ajude a fazer essa obra. Você pode ser exemplo para as mais novas, aconselhar as mais novas. Às vezes ela está com um problema de relacionamento com o esposo ou com os filhos, e você vai aconselhando, você tem experiência, você já passou por isso. Você vai ajudando. Veja só, você pode aí orar pelas que estão doentes, pode ajudar aquela que está doente e não está podendo fazer os serviços, né, domésticos. Ajude essas mulheres, ensine essas mulheres a serem boas esposas, serem submissas aos seus maridos, a educarem os seus filhos segundo a palavra de Deus. É isso que você tem que fazer. Ensine o que está na Bíblia, não invente da sua cabeça. Não fique se baseando em pessoas que não conhecem a Deus, mas baseie-se na Bíblia, ensine a Bíblia não vai mudar, é isso que está escrito lá, é isso que tem que ser feito. Ensine as esposas a amarem, a serem submissas aos seus maridos, serem boas donas de casa, a cuidarem bem dos seus filhos. Isso não é antiquado não, isso não passou não vai passar nunca. Isso é uma função exatamente da esposa, da mãe. Então ensine essas mais novas a seguirem a palavra de Deus, a obedecerem a palavra de Deus. Tópico 3, os jovens cristãos. Paulo chama atenção para o comportamento juvenil, exortando os jovens a serem moderados, ou seja, controlados. O jovem cristão precisa ser moderado no falar, no agir, em todas as áreas de sua vida, procurando em tudo exaltar e glorificar o nome do Senhor. Então veja só, o jovem deve ser moderado, quer dizer o quê? Ele deve se controlar, por quê? Porque ele tem uma estimulação da carne, né, do corpo. Ele tem um corpo físico, jovem, então ele tem muita força física para gastar. Se ele não gastar isso corretamente, ele vai acabar indo gastar em lugar que não deveria. Então se ele tem uma força física boa, ele pode gastar mais tempo andando de casa em casa, evangelizando, distribuindo folheto. O jovem deve ser pregador, estudar a Bíblia, orar bastante, aproveitar o tempo disponível, ao invés de ficar o dia inteiro na internet, o dia inteiro às vezes na televisão, o dia inteiro vendo filmes que estão sempre transmitindo uma mensagem maligna. Deve parar com isso, jovem. Pare com esse negócio de ficar assistindo filme o dia inteiro. Esses filmes prejudicam a sua vida espiritual. A internet está destruindo a vida de muita gente. Porque você está ali a um cliquezinho de entrar para o reino de Satanás. É pornografia, são jogos que viciam as pessoas, fofoca o tempo todo na internet, o dia inteiro. Então tira o tempo. Essa internet, essa TV está roubando o seu tempo de ter comunhão com Deus, de fazer a obra de Deus. Então aproveite. João diz, filhinhos, vocês venceram o maligno. Olha só, porque você tem a força física para evangelizar, para ganhar almas. Então se prepare, amanhã você vai ser um grande pregador, um grande ensinador. Você vai ser um instrumento de Deus para que as pessoas sejam salvas, sejam curadas, sejam libertas. Invista mais o seu tempo nas coisas de Deus. Tópico 4, o comportamento dos servos cristãos.
Paulo escreveu em uma época onde havia escravidão humana. Em Creta, assim como em todo o Império Romano, havia muitos escravos. Na igreja existiam senhores e escravos que se converteram a Cristo. Por isso, Paulo mostra como devia ser o relacionamento, a conduta dos servos e dos senhores. O apóstolo mostra que os servos deveriam agradar seus senhores em tudo, pois um senhor crente não daria ordens que fossem incompatíveis com a fé cristã e com a palavra de Deus. Os escravos que tinham senhores crentes deveriam manter uma atitude de submissão. Então Paulo fala aqui do relacionamento entre servos e senhores, entre senhores e servos. Então vamos falar hoje, sim, nós podemos contextualizar para hoje, entre aqueles que têm empresas, que são empresários, estão na igreja, e aqueles que são os empregados que estão na igreja. Então deve haver uma relação aí de temor a Deus. O servo vai servir honestamente, não vai ser corruptível e nem corruptor de ninguém, não vai estar ali roubando e vai ser obediente ao seu patrão, porque ele está agradando a Deus. E o patrão nunca poderá exigir que esse servo faça alguma coisa que vá contra a Bíblia, contra a palavra de Deus. E esse patrão não vai tratar o seu servo de maneira que o humilhe, não vai dar a ele um salário humilhante. Então esse patrão vai procurar ajudar essa pessoa porque ele está servindo a Deus. E esse patrão fazendo isso, o que acontece? Deus o abençoará cada dia mais, o fará progredir cada dia mais. Por quê? Quanto mais ele ajuda a obra de Deus, ajuda os servos de Deus, mais Deus o vai ajudar. Porque uma empresa, ela pode ter aí vários funcionários que são membros da igreja, que estão trabalhando em prol do reino de Deus, fazendo crescer o reino de Deus. E esse patrão, automaticamente, o que acontece com ele? Ele é abençoado por Deus, porque quanto mais ele empregar as pessoas da igreja, mais ele tem a ajuda de Deus, porque Deus quer que os seus servos estejam trabalhando, tenham o seu sustento e também façam a obra de Deus. Veja só que coisa interessante. Então, é preciso que os patrões ajudem os seus funcionários. Tem uma relação de pai para com seus filhos. E é preciso que os funcionários tenham uma relação com Deus, de respeito, de temor a Deus, e trabalhem ajudando. Nunca trabalhem desmanchando, nunca trabalhem difamando o seu patrão, nunca trabalhem dando prejuízo ao seu patrão. Então sempre com a boa intenção de ajudar, de fazer progredir, de melhorar, sabendo que todos aí são instrumentos de Deus para ajudar na obra de Deus. Então os patrões devem sempre também ter o temor de Deus, buscando agradar a Deus. Sempre devem ter aí um controle sobre si próprios para não passarem o dinheiro a ser dono, a ser o único objetivo. Parte 3, então, o bom exemplo em tudo. Tópico 1, bom exemplo. Tópico 2, incorrupção da doutrina. Tópico 3, gravidade e sinceridade. Vamos ver o tópico 1, bom exemplo. O líder precisa ser exemplo. Se Deus lhe confiou a autoridade e a responsabilidade de um rebanho, você precisa ter uma vida irrepreensível. Ser irrepreensível não significa ser perfeito. Dessa forma, nenhum ser humano poderia assumir tal posição. Ser irrepreensível significa ter um padrão de conduta elevado e maduro, segundo os princípios bíblicos. A conduta do líder não pode minar a confiança do rebanho. Então veja só, nós não estamos falando de perfeição. Perfeito foi só Jesus. Mas nós estamos falando do esforço, do crescer na santificação, do crescer no exemplo para os outros. Então nós vamos, quem quer ser santo e cada dia deve ser mais santo ainda, progredindo, sempre crescendo. E nós vamos ser exemplo em tudo, procurar quais as áreas que a igreja olha e precisa de um exemplo. Nós vamos ser exemplo nisso. Exemplo na evangelização, exemplo no estudo da Bíblia, exemplo na oração, exemplo nos dons espirituais.
Exemplo numa vida dedicada a Deus. Exemplo como chefes de família. Exemplo como bons pais, como bons maridos. Exemplo em tudo. Nós vamos ser na nossa vida. Vamos ser um exemplo. Todos vão olhar para nós e desejar ser como nós. Veja só. Por quê? Porque nós estamos olhando para Jesus e desejando cada dia mais ser como Jesus. Então é assim que funciona. Nós devemos estar sempre crescendo, melhorando, cada dia buscando mais comunhão com Deus, cada dia buscando mais o bem das pessoas. E assim nós vamos poder ser exemplo para os outros. Então nossa vida deve ser uma vida reta, deve ser uma vida na presença de Deus, vivendo em sinceridade diante de Deus, para que as outras pessoas, olhando para nós, possam também melhorar de vida, possam se aproximar mais de Deus, possam aprender mais de Deus, buscar mais a oração, buscar mais a leitura bíblica, buscar mais a evangelização. Então, nós somos exemplos. Cada obreiro, cada líder, cada professor deve procurar ser exemplo para aqueles que eles lideram. Se o líder não souber se comportar corretamente, então seus liderados vão considerar esse líder como uma pessoa a não ser copiada, a não ser imitada. Então, quando ele falar, as pessoas não vão dar crédito no que ele fala, no que ele ensina. Tópico 2. Incorrupção da doutrina. Tito deveria ter muito cuidado com a doutrina para que a sua pregação e ensino fosse de modo correto, com fundamento na palavra de Deus, na doutrina dos apóstolos. Jesus advertiu seus discípulos a se resguardarem da doutrina dos fariseus. Veja em Mateus 16, 6, 12. Hoje temos visto igrejas que vendem bênçãos por dinheiro, utilizam manipulação psicológica para arrecadar mais recursos das pessoas, fazem curas e milagres em troca do vil metal. Incorrupção da doutrina significa o quê? Corrupção é aquele que se vende, né? É aquele que vai se vender ou ele vai comprar alguém. Ou ele vai ser um corrupto ou vai ser um corruptor. Então olha só, se a pessoa está interessada no dízimo do outro, então o que ele vai fazer? Quando ele tiver que falar alguma coisa contra aquilo que aquela pessoa está fazendo, ele não vai falar. Porque se ele falar, ele perde o dinheiro daquela pessoa. Veja só.